Abra sua Bíblia aí, o teu aplicativo, o teu tablet, você em casa também. A gente vai estar colocando o texto de João 15, 1 até o versículo 5. E eu queria estar pensando, nesse final de ano, nesse último culto, sobre uma vida que pode fazer diferença num mundo tão diferente. Como nunca, vivemos um mundo e um tempo muito diferente. E o texto aqui é um texto que fala sobre a videira e os seus ramos. É um texto muito conhecido, que diz assim na sua leitura: eu sou, é Jesus que está falando, a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá frutos, ele corta. E todo aquele que dá frutos, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Então Jesus, se referindo aos seus discípulos: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer ou não podem fazer coisa alguma. Então, uma instrução que Jesus dá aos seus discípulos e talvez algumas pessoas que estavam ali no seu entorno também, judeus, seus irmãos de pátria nacionais. E Jesus ele está retratando, porque Jesus ele veio para nos trazer algo novo. Jesus ele veio de fato para trazer algo diferente que naquele tempo, que até então era vivido. Então, a gente já olhando para a Bíblia, e aquele que conhece, manuseia um pouquinho a Bíblia, você já vai perceber que a Bíblia ela tem duas partes. A parte que nós conhecemos como Antigo Testamento, que é a história da revelação de Deus aos patriarcas, a saga dos hebreus, dos judeus, do povo de Israel, que é tudo a mesma coisa, ou uma coisa só. E depois, nessa segunda parte, que é o Novo Testamento, nós vamos conhecer os evangelhos de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo e o nascimento da igreja de Cristo. Então, de fato, é um novo tempo, é um tempo diferente. E Jesus ele é justamente o marco dessa transição do velho ou do antigo para o novo. E se a gente pensar na nossa realidade, no tempo que a gente vive, no mundo que a gente vive, no século que vivemos, a gente vai ver que nesses últimos séculos a gente pôde observar um crescimento tecnológico, um crescimento de conhecimento sem precedentes na história. Então, do século XV para cá, desde o Renascimento até os dias de hoje, desde a invenção ou a criação da imprensa lá por Gutenberg, no século XV, até os dias de hoje, em que nós já temos a possibilidade da comunicação digital, cada um está aí com o seu telefone, com o seu smartphone, até a nanotecnologia, que já tem começado a invadir o mundo. Então, esse século XXI é um século inusitado, é um século diferenciado. Muitas foram as invenções nesses últimos tempos e descobertas também, e com isso também grandes avanços de ciência, avanços científicos. Sem dúvida alguma, a gente vive um mundo muito mais sofisticado, a gente vive um mundo que é um mundo muito mais fácil, a gente vive um mundo que é um mundo muito mais prático. E se a gente for pensar na área do conhecimento, nós temos mais livros, nós temos mais acesso à informação. A internet está aí com os seus sites de pesquisa e traz para nós essa providência de uma excelente ferramenta para a gente poder aprender mais, para a gente conhecer mais. Então, uma internet bem manuseada, ela pode engrandecer você em conhecimento, em intelecto. Então, eu não preciso mais, como eu participei desse tempo, eu sempre morei aqui em Campo Grande, em que eu tinha que ir à biblioteca regional para poder fazer uma pesquisa numa folha de cartolina, e tinha que ser azul para os meninos e rosa para as meninas. E era uma dificuldade tremenda, porque lá era muito concorrido, lá era sempre longe, a gente nunca tinha recurso para chegar até aquele lugar, ali na regional de Campo Grande.
Então o mundo, ele se modificou. Teu filho hoje, ele tem toda a possibilidade de ser melhor do que eu, de conhecer mais do que eu, de ter mais acesso à informação e chegar a lugares mais altos nesse sentido tecnológico de conhecimento do que eu e talvez do que muitos aqui. Então a gente vive nessa aceleração, mas ao mesmo tempo parece que nessa corrida de tecnologia, de comunicação, de conhecimento, de querer chegar a algum lugar, a gente começa a querer também controlar todas as coisas. E tudo para a gente tem que ser alvo de controle humano, de controle do pensamento humano, de controle das mãos humanas. E a religião ou o divino tem começado a ficar num outro plano. E alguns acham que isso é algo terrível ainda, ou já para a humanidade. Você viver o religioso, você ter a experiência com aquilo que a gente chama de metafísico do além, que é coisa do passado, que é coisa de mito, que é coisa que não cabe mais no mundo da inteligência. Então, nós temos hoje uma vida mais centrada no eu, uma vida mais centrada na pessoa e uma vida muito acelerada na busca da autonomia, do autocontrole, da autossuficiência, que sempre insiste em resolver a vida por si mesma, sem ajuda de ninguém e nem ajuda de Deus. Jesus, ele tinha uma percepção clara do mundo que ele estava vivendo e talvez ele já conseguia olhar para frente e falar, poxa, esse negócio vai dar ruim para caramba. Tem um lado bom, mas vai ter o lado pernicioso disso tudo aí. Dia desses eu ouvi alguém dizer que o mundo ele é tecnologicamente melhor e mais sofisticado e terrivelmente prejudicado existencialmente. Então as pessoas estão mais inteligentes, mais tecnológicas, mais sofisticadas no aspecto da vida do teu cotidiano, mas dentro de si, na sua existência, estão vivendo de uma forma um pouco mais precária. E a gente vê muito disso. Jesus, ele olhava para o mundo do seu tempo, ele começava a ter uma percepção clara daquilo que o mundo estava se tornando. E se a gente lê o capítulo anterior ao capítulo 15 que a gente leu aqui, que é o capítulo 14, lá pelo versículo 27, você vai ver que Jesus está falando da diferença sobre paz. Ele fala que no tempo dele existia dois tipos de paz. Uma paz que o mundo dava, que ele comparava aquela paz de Roma, a paz da autoridade, a paz da obrigação, a paz do autoritarismo, a paz do movimento forçado e a paz que ele estava apresentando para aquele momento, uma paz diferente. Uma paz que nem os seus irmãos judeus conseguiam compreender, que é a paz da Shalom, é a paz que nasce dentro, a paz que transforma você dentro para modificar e resplandecer o teu mundo fora. E essas palavras de Jesus, elas não conseguem fazer efeito até os dias de hoje, porque a gente ainda fica buscando paz no mundo. A paz para você, ou para muitos também, e às vezes para mim, ela é entendida como a paz do ter, do se completar com coisas, com o se completar com aquilo que se vê. Enquanto, desde aquele tempo e até hoje, reverbera, Jesus produz eco nos nossos ouvidos, que a paz que ele dá é uma paz diferente do mundo. A paz que ele dá é uma paz que excede todo entendimento, é uma paz diferente, para você viver diferente, para você ter uma vida diferente dessa vida que todo mundo vive. E Jesus já queria anunciar, deixar a dica para aqueles do seu tempo. E aqui nesse texto, no capítulo 15, ele vai utilizar essa figura da videira para mostrar a diferença entre a vida que Israel ou os judeus viviam e a vida que ele, o Cristo, apresentava. Uma vida que reproduz de fato, ou que reproduzia de fato o ideal de Deus e que refletia verdade e que frutificava verdadeiramente também. E isso serve de reflexões, eu vou extrair daqui algumas reflexões, para a gente pensar no nosso 2021, a gente pensar no nosso pós-culto aqui e como que eu posso andar. E uma das primeiras
observações que eu vejo nesse texto aqui é que a gente não pode se deixar seduzir por aquilo que é aparente. Os judeus, o povo de Israel, eles se perderam dentro da história e da caminhada deles com Deus, porque eles se deixaram levar por aquilo que era aparente. Eles se deixaram seduzir pelo aparente. Lá em João 15:1, Jesus faz uma afirmação aqui forte. Eu sou a videira verdadeira. Então, videira a gente sabe que é a árvore da uva. É a árvore que extrai ou que dá, que produz a uva. Então, quando Jesus ele fala aqui da videira e dos seus ramos, certamente Jesus aqui está pensando na nação de Israel, no seu próprio povo. Ele está olhando para trás, assim como um profeta. Ele vendo o que deu errado lá para se fazer diferente, para começar a acertar aqui. Porque Israel foi a videira escolhida por Deus para que Deus pudesse revelar os seus propósitos aos homens e ao mundo. Lá no texto de Isaías 5:7, vai dizer assim: a vinha do Senhor é a nação de Israel. Jeremias, também um profeta, no capítulo 2, versículo 21, vai falar: eu plantei como uma videira seleta. Então Deus escolheu esse povo para poder se revelar de semente absolutamente pura. Então Deus olha para a terra e fala: poxa, eu vou me revelar para esse povo aqui. Eu quero que a minha história, eu quero que a história do céu, ela comece a ser completada ou escrita no meio da terra, no meio desses homens, a partir desse povo. Então era um privilégio para eles. E eles tinham um orgulho, eles têm um sentimento nacional muito importante em razão disso. A gente vai ver textos bíblicos em que eles vão dizer que eles são o povo eleito, a nação escolhida, o povo de Deus, o povo separado. Do orgulho, do tamanho orgulho que eles têm, do fato do Deus Criador escolher um povo simples, porque tinham outros povos mais avançados, mais evoluídos, mais sofisticados, mas Deus escolhe aquele povo para poder se revelar. E os profetas aqui traduzem o tamanho ou o peso do que é isso. Então é a vinha do Senhor, é aquilo que produz frutos na terra. É vinha seleta, separada e absolutamente pura. Então o ideal que nós temos aqui de Deus, então ele olha para o povo e vê dessa maneira. Um historiador do primeiro século ele vai escrever que nas dependências do templo, que era o templo de Herodes, anteriormente, erguido por Salomão, existia uma grande videira. Então, uma videira enorme, com enormes cachos de uva também, para poder representar essa nação desse povo escolhido de Israel. Então, o povo escolhido dessa forma, para poder representar esse ideal de Deus aqui na terra. E qual era o compromisso para se manter assim? Para se manter numa caminhada próspera, promissora, ideal com Deus? Era se manter fiel, se conservar em santidade, testemunhar o poder e a misericórdia de Deus entre os homens. É isso que Deus queria. Fidelidade com Ele, conservar a santidade, continua sendo separado, seleto. Testemunha o meu poder e compartilha a minha misericórdia, para que isso se multiplique na terra. Mas a gente vai ver que esse ideal não foi cumprido, porque Israel falhou. Então, Israel desceu ladeira abaixo, o próprio Jeremias, que fez boas prospecções lá atrás. Um pouquinho à frente aqui, no mesmo capítulo, em Jeremias 2:21, ele vai dizer: mas vocês se tornaram uma videira degenerada e selvagem. Selvagem é aquilo que é indomado, que você fala para ir para um lugar e não vai, que você tenta puxar aqui na rédea, mas te derruba. E Isaías também vai dizer, lá em Isaías 5:3, que Deus ou o Senhor esperava que Israel desse uvas boas, mas produziu uvas azedas. Então, que decepção. E no tempo de Jesus, essa situação ainda permanecia. E aqui já num estado pior, porque
eles tinham sido oprimidos por vários povos estrangeiros, e agora era o povo romano, os opressores. Eles eram seduzidos por esse ambiente de Roma, que era um ambiente de nação, um ambiente um pouco mais avançado. E religiosamente, o povo ele se tornou seco, inerte, uma religiosidade infrutífera e só de aparência. E Jesus está ali, nesse momento. Jesus está ali para poder, como um profeta, se levantar ou levantar a sua voz em oposição a tudo que ele vê, que ele assiste, a degeneração, a selvageria do seu próprio povo. E o pior de tudo, dentro do próprio ambiente religioso, que Jesus detectava essa manipulação de uma vida a partir da religiosidade, uma vida de aparência. E ele manda um recado pesado aqui em João 15:1, que a gente lê como se fosse coisa boa, mas para quem estava ouvindo isso aqui foi pesado demais. Então ele chega e fala, ó, eu sou a videira verdadeira. Por trás disso, tem uma afronta sem precedentes aí contra os religiosos, contra a liderança, contra o próprio povo e a história de selvageria e de degeneração desse povo. Ele fala, eu sou a videira verdadeira, para a gente poder entender o Israel passado, seria mais ou menos isso que Jesus queria dizer. Olha, ouçam bem, o Israel passado falhou, o Israel passado está vivendo agora de aparência, os religiosos de agora não são nada mais diante de Deus, não conseguem produzir mais nada. E se a gente pegar e combinar isso com outros textos, como o texto de Mateus 23, 24, Jesus ele vai chamar a liderança de cegos, hipócritas, sepulcros caiados e cheios de maldade. Então Jesus está sendo pesado demais. Então o conteúdo dessa palavra dele, dessa chamada de atenção dele, de que ele é a videira verdadeira, ele inaugura um novo tempo para anunciar para o povo, eu sou a representação do Israel verdadeiro. Eu sou o ideal de Deus que produz o verdadeiro fruto, ou o fruto aceitável ao Senhor. Eu sou aquele que comunica vida, seiva, suco, nutrição, fertilidade, e aqueles que estão conectados a essa videira, aqueles que são ramos dessa videira, se beneficiam disso também e têm vida produzida. Meus irmãos, a gente vive esse tempo em que a gente também tem falhado. E a gente vai continuar falhando. Toda vez que a gente viver uma vida, que primeiro desobedece princípios bíblicos, às vezes básicos. E toda vez que a gente insistir em viver uma vida de aparência, a gente não pode viver vida de aparência. Se nós aceitamos Jesus, se um dia nós nos conectamos com Cristo, e toda hora a gente vê aqui em Passagem de Cristo, de Paulo e outros também, que fala, poxa, você tem a mente de Cristo, pensa igual a Cristo, você não vive, mas você é Cristo que vive em você. Toda vez que você passa por essas leituras, precisa entrar em você de que a sua vida precisa ser uma vida verdadeira, e é só você que pode fazer isso acontecer. E você não pode, se um dia você viveu de mentira, se um dia o teu passado, até mesmo o teu passado religioso, foi um passado desconectado de Deus, descomprometido de Deus, um passado nebuloso, mesmo entrando pelas portas da igreja. Você precisa fazer reparo nisso, porque é o que Jesus está falando aqui. Então, não podemos viver de aparência religiosa. Não podemos viver de aparência de retidão. Se a palavra de Deus diz que nós temos que ser retos, que nós temos que honrar com os nossos compromissos, nós temos que ser assim. Se a palavra de Deus diz que nós precisamos amar aquele que não é amado, nós precisamos fazer um exercício nessa direção, ainda que o nosso hábito não consiga se conectar com a realidade de ter que amar inimigo, de ter que amar quem você não quer amar. Nós precisamos
viver uma vida ou deixar de viver uma vida em que nós produzimos um embelezamento por fora. Eu acho essa igreja linda, eu fico olhando para esse púlpito aqui que a gente conseguiu inaugurar esse ano, eu acho tudo muito legal, isso é tudo muito lindo, se agrada o meu coração, pelo zelo da igreja, pela participação das pessoas, por cada um que colaborou, ou financeiramente, ou com a força do braço para fazer isso aqui acontecer, mas isso aqui não significa absolutamente nada se no coração de quem doou, de quem fez, do meu coração, não tiver a verdade, o verdadeiro compromisso com o Evangelho, o verdadeiro compromisso com o reino de Deus. A gente vai para a rua cada semana, e eu fico me perguntando a cada semana, Alan, por que você está indo? O negócio entrou no automático, ou você vibra com isso ainda? O amor de Deus em você, em razão das pessoas, ainda existe no teu coração? Eu preciso saber responder essa pergunta, porque a hora que eu começar a perceber que entrou no automático, eu tenho que rever conceito, eu tenho que saber por que eu estou lá, por que eu faço o que eu faço. Porque desde o antigo ao novo, Jesus disse, misericórdia eu quero, eu não quero sacrifício de nada. Então Jesus aqui, ele está dando um pancadão. Se a gente combinar isso com outros contextos dos evangelhos, ele vai mostrar que a gente falha toda vez que a gente faz por fazer, que a gente se mostra ser alguma coisa que dentro de nós não existe, que você mostra amor que não é amor, que você mostra acolhimento que não é acolhimento, que você mostra que é fiel, mas não é fidelidade, é aparência, é o que você precisa dar como resposta para o mundo. Você não precisa dar resposta nenhuma para o mundo, para ninguém. Você precisa dar resposta para Deus. Então, aquilo que nasce dentro de você, aquilo que brota dentro de você, resplandece pela sua própria natureza. E não vai precisar de forçação de barra e de vida de aparência. Então, Jesus estava ali diante de algumas pessoas religiosos, aqueles que deveriam produzir, mostrar a vida, levar as pessoas a terem vidas. Mas claramente ele enxerga ali o ar da hipocrisia. Eu fiquei muito impressionado esses dias com a morte do Maradona. Aí estava passando um documentário e ele fez uma entrevista recente. Ele começou a falar da vida dele. Ele falou, poxa, eu atingi o apogeu, fui a glória, eu fui reconhecido, eu ganhei muito dinheiro, eu tive muitas mulheres, eu tive filho que eu não queria reconhecer, agora há pouco tempo que eu reconheci. Tá, mas que resumo que você faz da sua vida? Ele falou, o resumo que eu faço é que eu perdi por nocaute a vida. E agora eu só estou esperando morrer. Marcos 8,36 diz, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta a gente viver de aparência? Mas por dentro, somos sepulcros caiados. É isso que Jesus fala. Bonitos por fora, para as pessoas olharem e falar, caramba, que foto maneira. Podres, apodrecidos, mortos por dentro. Paulo, lá em Romanos 12:2, ele fala, não se amoldem. Aí eu coloco aqui, não se deixem seduzir ao padrão deste mundo. E Jesus fala aqui em João, que nós não somos desse mundo. A gente vive aqui, mas a nossa esperança está no céu. A gente vive aqui, mas a nossa casa está no céu. E ele fala isso aqui um pouquinho antes. Ele fala, olha só, eu estou aqui com vocês, mas eu vou para lá e eu vou preparar moradas para todos aqueles que querem viver lá. Então aqui é um exercício de eternidade. O que nós vivemos aqui, meus irmãos, você que está nos assistindo agora, é uma breve passagem. Nós somos forasteiros
nesse mundo aqui, porque a nossa definitiva e eterna morada está no outro lugar. Então aqui você só está exercitando eternidade. Então, se você está exercitando eternidade, exercite com verdade, não com aparência. Mas transformem-se. Ele está falando de metamorfose, pela renovação da sua mente. Paulo entendeu. Então, quer fazer diferença em 2021? Quer fazer diferença ou começar a fazer diferença? Se isso é urgente para você, eu acredito que é urgente para todos nós. Não deixe se seduzir pelo aparente, pela modinha, por um passado cauterizador que fica dizendo que ele é o certo, que aquilo tem que se repetir, que é daquele jeito. Escolha o caminho da verdade. Escolha ser ramo da videira, que de fato ela traz e produz em você vida. Amém. Agora, nesse processo, é necessário que a gente permita que Deus cuide de nós. Isso é uma grande dificuldade também que nós temos. A gente deixar Deus cuidar da nossa vida, Deus cuidar dos nossos interesses, Deus cuidar da nossa casa. Às vezes o problema que a gente tem dentro de casa é porque nós queremos cuidar do nosso problema, do nosso jeito. E às vezes está mais do que patente, mais do que claro, que a gente perdeu o controle e que Deus tem que entrar na história. E Deus tem que começar a fazer do jeito dele. Então permita que Deus cuide de você, da sua casa. Na segunda parte do versículo aqui de João 15:1, após Jesus se identificar como sendo essa árvore boa, ele vai revelar da onde vem a fonte disso. Qual é a fonte daquilo que ele é? Qual é a fonte da saúde espiritual que ele consegue viver e resplandecer nesse mundo? Porque ele é aquilo que ele é. Ele vai dizer na segunda parte do versículo: eu sou a videira verdadeira, mas o agricultor é meu pai. E é interessante essa ideia rural aqui que ele usa, né? Essa ideia aqui de lavoura. E isso faz muito parte, fazia, agora não faz muito mais, porque Mendanha, Serrinha foi invadida. Mas há um tempo atrás, em frente à minha casa, era um parreiral de chuchu. E eu vi o carinha que ia para lá, o senhorzinho, todo dia. E ele cortava, e ele aguava, e ele preparava a terra, e ele tirava a muda, e fazia aquele manejo todo da sua plantação. Porque o agricultor, dentre outras funções, que cuida de animal também às vezes, é aquele que cuida do plantio. Da terra, para ver se a terra é boa, se a terra é uma terra boa para você semear, até a colheita. É o agricultor quem tem que estar perto ali. Então é ele que lavra, é ele que aduba, é ele que cava, é ele que semeia, é ele que rega, é ele que poda. Então ele tem que estar presente em todo o processo. Veja bem, o agricultor, ele precisa estar presente em todo o processo. Para quê? Para que a videira seja uma videira verdadeira e que dê frutos. Nós queremos dar frutos com a ausência ou sem a interferência do agricultor. Aí a vida dá no que dá. Aí as coisas acontecem como acontecem. Então, seja qual for a plantação que se sujeita ao agricultor, o controle dele é indispensável em cada fase do processo para que a colheita possa ser boa. Então, a gente já tem aqui duas partes que constituem uma vida que pode fazer diferença. Então, eu já tenho a videira e eu tenho aquele que cuida dessa videira, ou que a fonte de vida dessa videira aqui, que é o papel de Jesus, o agricultor é o Pai. Então, Jesus, ele vai reconhecer que o cuidado de Deus é interessante. Quando ele diz que eu sou a videira verdadeira e o meu Pai. Então ele não chama de Yahvé, ele não chama de Senhor dos Exércitos, ele não chama de Jeová Jireh, Nissim, ele não usa nenhum dos adjetivos do Antigo Testamento. Ele inaugura um novo modo
de se relacionar com Deus. Assim como a canção que a gente acabou de cantar é pai. Então ele fala, o agricultor é o meu pai. Então ele reconhece que o cuidado é de Deus e esse Deus é amoroso porque esse Deus é o seu pai. Mas é interessante se a gente acompanhar esse versículo aqui, a gente lê o versículo 2 também, a gente vai perceber que em dados momentos, aquele que é amoroso, aquele que é pai, ele pode nos permitir passar por um processo doloroso também. Porque o pai, que é o agricultor, e o versículo 2 vai mostrar, ele pode cortar e ele pode podar. E isso não é bom. O corte e a poda faz parte do cuidado do agricultor. É o que Jesus está querendo dizer, trazendo para a nossa realidade. Então, se você é ramo, se você é parte dessa videira, e se você entende que o agricultor é o pai do céu, e que Jesus é a grande árvore, e você é um ramo dela, saiba que você pode, dependendo do teu posicionamento, ser cortado ou ser podado. Para quem diz estar nele, mas como eu disse antes lá, mas nunca esteve, e só vive de aparência, e não produz nenhum tipo de fruto, é Jesus que diz, está fora, é cortado. Já para aquele que frutifica, ele vai mostrar que, ainda que esteja submetido ao cuidado dele, eventualmente pode ser necessário passar por uma poda para que produza mais. Isso para a gente é aterrador, porque, sinceramente, eu não gosto de ser corrigido por Deus, não. Porque na minha vida, especificamente em mim, é sempre um processo muito doloroso. Estou falando de mim, não sei como é que é em você. De repente, Deus ele faz contigo de uma forma que tu fala, que isso, suave, tranquilo. Comigo não é assim. Eu sou sempre atropelado. Eu sou sempre esbagaçado. Eu acho que é porque eu sou o grau de ruindeza. Então, ele tem que forçar um pouquinho mais a alavanca, ele tem que puxar um pouquinho mais, ou permitir que algumas coisas, que eu me submeta a algumas situações, para que eu possa amolecer e eu possa me modificar. Isso para mim é poda. Então, toda vez que você passar por um processo doloroso e você tentar correr e dizer que não é Deus, mas no final tu fala, caramba, Deus está me ensinando com isso, eu não quero, mas Deus está me forçando para isso, está doendo, mas eu não quero isso. Começa a dar graças a Deus e fala, eu estou passando pelo processo da poda, porque Deus quer que você cresça mais. Deus quer que você produza mais fruto. Então a poda, ou toda poda em Deus, ainda que você não queira, é digna de louvor. Amém? Aí ninguém fala amém para um negócio desse. Porque a gente vai ver aqui que os dois processos são desafiadores e dolorosos. Só que o primeiro, o camarada está ali, mas nunca verdadeiramente fez parte daquela árvore. Porque muitos acham que pode ser ramo da videira, ou pode ser ramo do Cristo, pode participar do reino de Cristo, mas com uma vida esterilizada, com uma vida estéril. Muitos acham que pode fazer parte do Evangelho, de uma caminhada com Cristo, mas enxertando nele aquilo que nunca fez parte dele. Começam a criar. E a onda do momento hoje é você criar formas de amor. Você começa a criar e conceituar amor e fala, poxa, se Deus é amor, uma lógica que nem Aristóteles pensava assim. Ela fala, poxa, isso aí, a premissa está errada, porque amor de Deus, ele não pode ser comparado a nenhum tipo de criação de amor humano. A gente pode aproximar, ter similitude, para tentar compreender o tamanho do amor de Deus. Agora ficar inventando amor e encaixar isso no Evangelho e falar, então isso pode, porque isso é amor, se Deus é amor, então isso é permitido por Deus. Não! E tem um monte aí que pensa assim, mas eu não penso assim. Para mim, o amor de Deus é um amor indefinido.
É um amor que a minha limitação, a minha precariedade humana, ela é insuficiente para eu alcançar o tamanho desse amor. Um amor de um pai que dá o seu filho para salvar uma peste, para salvar quem não merece ser salvo. O amor que ele trata a igualdade, de fato, com igualdade, e não igualdade só para aqueles que são iguais. Ó, você é igual a mim, então tu faz parte do meu grupinho. Ah, mas o outro aqui não, isso aqui não. Ah, mas eu trato as pessoas com igualdade. Quem? Quem é igual a você? O amor de Deus, ele vai atrás do não querido, do não amado, do desprezado, daquele que ninguém quer amar. Daquele que fala, ó, lembra de mim. Ele diz, hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso porque eu te amo. Aquele merecia morrer em termos de justiça. Mas no 45 ali do segundo tempo, ele perde perdão, ele clama pelo amor de Jesus. Ele é acolhido. Então, esses, Jesus vai falar, não tem como, é incompatível, não quer, na verdade, quer inverter a posição do Evangelho. Quer criar um novo Cristo, como Paulo falou. Se alguém chegar até você e criar um outro Evangelho que não é o Evangelho de Cristo, sai de perto, é anátema, é maldito, isso não presta. Agora, outros produzem frutos, e esse é o que Deus quer, sou eu, né, cada um de vocês aqui, que um dia aceitou verdadeiramente Jesus e empreendeu uma caminhada com Ele. Em determinados momentos foi assim, no pico, mesmo no topo da aceleração espiritual, mas que de repente em algum momento deu uma caidinha, aí fica assim no alto e baixo, mas consegue se aprumar de novo. Os que produzem frutos aqui podem ser aqueles que vêm numa caminhada, mas de repente, assim como os fariseus, então Deus pensou no ideal para o povo de Israel, mas os fariseus, os escribas, os saduceus começam a perverter a palavra e começam a querer inventar e viver de uma outra maneira, começam a criar vícios. Então, um monte de bobeirinha, que não faz parte do fundamento, do principal, aí sim, que não é abraçado pelo amor de Deus, e se tornaram amargos, críticos, e que muitos deles não admitiam ser podados, a diferença de Nicodemos, por exemplo, que participava desse grupo, participava de um grupo que resistia a Jesus, mas à noite ele é curioso, ele fala, caramba, eu acho que eu preciso ir até esse mestre, do jovem mancebo também, o que está acontecendo em mim para eu poder participar do reino do Senhor? Jesus falou, você precisa ser podado. Nicodemos foi, o jovem mancebo, parece que ele vai, mas ele recua, porque ele não quis ser podado naquilo que era o principal desafio dele, que eram os bens, a riqueza, para dar mais frutos, nós precisamos ser podados. É Jesus que diz isso. Deixa Deus cuidar do seu ramo ou da sua vida. Seja verdadeiro. Verifique, faça uma reflexão para saber se o dia que você aceitou caminhar com Jesus foi de fato uma expressão de verdade ou foi um movimento emocional. E você está aqui porque a igreja é legal, porque a palavra é legal, porque o evangelho, poxa, ele é do bem. Nada disso. O evangelho é Jesus Cristo, é o Filho de Deus que transforma, que salva, que tira a gente de uma realidade e joga a gente, transporta a gente para uma realidade diferente do reino, do Filho. E ainda que doa, sempre que for preciso, se permita ser podado por Deus. Porque lá no versículo 4 vai dizer que aquele que se sujeita, aquele que é ramo da videira da árvore e se permite ser podado, permanece nele, frutifica nele. E por fim, um desafio para a nossa vida, um desafio
para a gente estar enfrentando de novo aqui em 2021. Não deixe sua vida ser tomada pela autossuficiência. Jesus disse, na segunda parte do versículo 4 aqui de João 15, nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo. Porque a gente sabe que o ramo de videira não tem vida e nem utilidade nenhuma se não estiver agarrado a ela. Então, a uva, ela não brota do chão, não cai do céu, ela não dá em pé de figo, não dá em mangueira, ela dá na videira. E ela precisa estar conectada ao ramo, ao tronco, à raiz, à água, ao agricultor que cultiva. Ela não é autossuficiente. A uva ou o cacho de uva, ele não nasce por si só. Então, ele não é autossuficiente, mas ele é interdependente. Ele depende de todo um processo até que ele se torne aquilo que ele é. A uva boa, doce. Então, ele vai depender do ramo, do tronco, do solo. E no tempo que a gente vive, no mundo que a gente vive, as pessoas têm se tornado, eu disse lá no início, uma corrida desesperada pela autossuficiência. E essa autossuficiência, ela tem transformado, às vezes, pessoas que caminham bem em pessoas soberbas. E a soberba afasta a gente de gente. A soberba, ela afasta a gente de Deus. A soberba não faz parte do propósito que Deus preparou para a vida daqueles que Ele ama, que Ele chama. Então, por mais capacitado que você possa ser, ou que você se ache, eu acredito que existem pessoas bastante capacitadas, talvez você seja uma delas. Aqui na igreja tem pessoas capacitadas demais. Eu fico assim espantado, falo, caramba, tanta gente boa, tanta gente eficiente, e eu sei que lá do outro lado aqui, dessa câmara, e aqui nos bancos da igreja também, existem pessoas que são capacitadas demais, extremamente, de repente, aparelhadas por Deus, para poder colaborar no reino, fazer o reino crescer, para poder amar as pessoas, para poder ir para a rua, para poder contribuir. Mas não permita de forma alguma que a sua capacitação, a autonomia que Deus te deu não seja invadida por essa autossuficiência que se transforma em soberba. Então alguém disse que é impossível para um homem aprender aquilo que ele já acha que sabe. E a gente vive num mundo que é assim. Um monte de gente que acha que sabe de tudo. Todo mundo é dono da verdade. É verdade para tudo quanto é lado. E às vezes tu não consegue nem se manter numa conversa, porque a pessoa é tão firme naquilo que ela está falando, fala, cansei, sinceramente eu cansei. Porque quando eu era mais novo, eu me afirmava mais em verdades. Agora que eu estou ficando mais velho, tudo para mim é dúvida. Tudo para mim eu tenho que pesquisar de novo. Até palavras que a minha vida toda eu já escrevi. Eu falei, deixa eu conferir no Google, porque eu não tenho muita certeza. Agora, aquele que acha que não precisa aprender mais nada, que no lugar que está, nada mais pode ser acrescentado, que aquilo que faz, ele é o melhor, e nada que alguém faça possa superar aquilo que ele acha que é. Ele está saindo das raias da humildade, de uma pessoa normal, ou de uma pessoa com autonomia e autossuficiência moderada, para se tornar uma pessoa soberba. E sabemos, e isso é fato, que ninguém nasce pronto, nós somos construídos, e em qualquer momento, ainda que você saiba muito, você ainda está num processo inacabado. E enquanto você viver aqui, você vai ser uma pessoa, um ser em construção. Você nunca estará pronto, você nunca estará à altura de Deus, você nunca vai ser o melhor, sempre vai ter alguém que sabe mais do que você. Então a gente precisa se recolher, colocar no nosso lugar, é não ser menos, é não ser mais, mas ser o ideal. Então você pode até achar que você sabe tudo, que você pode tudo, que você vai a qualquer lugar, que você tem todas as verdades dentro do teu coração e da tua mente. Ou você pode achar que é capaz de viver uma filosofia de vida só sua, ou um método infalível de viver solitário, individual, por você mesmo, de autossuficiência. E com isso, que possa ter uma vida que frutifique,
sem depender de pessoas e de Deus. Mas Jesus Cristo disse que só é possível ter vida frutífera quando nós estamos ligados nele. Em João 15:5, ele vai dizer: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Paulo, lá em Filipenses 3:4, ele diz que ele tinha motivos para ter confiança na carne, confiança nele. Porque Paulo era um cara bom, um cara estudioso, falava várias línguas, cursou curso universitário da sua época, era um cara descolado, andado pelo mundo, tinha cosmovisão, tudo de bom era Paulo, nesse sentido de conhecimento, de potencial. Mas quando ele conhece Jesus no caminho de Damasco, ele é podado, ele cai, ele se levanta, e Deus fala para ele: você precisa trabalhar seu ego, Paulo. Você precisa ser transformado. E lá no versículo 7 de Filipenses 3, ele vai olhar para trás e vai falar: aquilo que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Dependência, exercício de humildade, transformação de ego. Se você quer uma dica para você se tornar uma pessoa melhor, para você caminhar melhor em 2021, Jesus dá essa aqui: sem mim, você nada pode fazer. Dependa de Jesus. Escolha viver vida verdadeira. Escolha ser cuidado por Deus. Deixe Deus transformar você, que se acha melhor ou bom, os seus achismos, talvez, em total controle e dependência dele. Para que, não só 2021, mas que toda a sua vida, ela possa fazer diferença nesse mundo tão diferente. A minha oração é que Deus, ele faça você melhor amanhã do que você está sendo hoje. A minha oração é que em 2021, você não faça só uma tábua de propostas ou um manual de coisas que você precisa fazer para ser diferente, mas que o Cristo que você diz servir, ele de fato, ele possa resplandecer vida dentro de você. Que ele de fato, ele possa ser videira e você ramo, e você ser sustentado por ele a cada dia. Deus te abençoe, tá, meu irmão? Deus te abençoe, você que está em casa. A gente vai estar louvando ao Senhor. Eu quero estar orando por você, para a gente poder estar encerrando o nosso culto essa noite. Dizer: Pai, em nome de Jesus, a tua igreja, Pai, depois de uma jornada, nós somos pequenos, Pai. Nós somos limitados, um monte de coisa. Nós tivemos que passar, Pai, por essa jornada de isolamento, de distanciamento, de uma pandemia, Pai, que assolou a terra. Quanta gente, Pai, não vai conseguir virar esse ano? Quantos, Pai, vão chorar e vão passar esse ano, Pai, com o sentimento de tristeza, porque aquele que amava, Pai, ficou aqui em 2020. No nome de Jesus, o Senhor é um Deus consolador. O Senhor é um Deus todo-poderoso. Então a tua igreja está aqui, Pai, levantando um clamor nos céus, para que a esperança ela possa verdadeiramente brotar no coração de cada pessoa que está aqui. Que ninguém, Pai, ache que tudo está perdido. Os nossos irmãos que estão em casa, eles possam perceber que Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ainda é o controlador da história. E nada acontece sem a sua permissão. Um fio de cabelo sequer, Pai, não cai da nossa cabeça sem que o Senhor permita. É o que diz a tua palavra. Então, apesar de tudo que aconteceu,
apesar de todas as angústias, de todos os desafios, de todas as tristezas, nós te agradecemos, Jesus. Nós louvamos o seu nome porque o Senhor é bom. Nós louvamos o seu nome porque o Senhor nos escolheu, Pai, para viver uma igreja viva. Uma igreja, Pai, que se esforça para poder viver amor, para compartilhar amor, para ser sadia. Ajude a gente a olhar mais para frente, ajude a gente a ser melhor. Extraia de nós tudo aquilo que ainda é defeito, Pai, que impede mais frutos acontecerem. Pode, Deus, se for necessário. Abençoe cada um aqui que ainda vive desafios enormes, que estão com o coração espremido, com uma vida, Pai, cheia de ansiedade. Que o Senhor possa estar no lugar da tristeza, colocar um pouco de alegria. No lugar da doença, Pai, colocar esperança. No lugar do descontrole, o Senhor possa dizer, Pai, firmar no coração que o Senhor pode todas as coisas e que o Senhor ainda tem o controle de tudo e de todos. Obrigado pelo 2020 que passou, que está passando. Desperta a tua igreja, desperta em nós um coração melhor, um coração igual ao do Senhor, para que 2021, Pai, para que a nossa caminhada à frente, ela possa ser melhor. Que o teu amor, ele sempre permaneça em nós, que o reflexo do teu amor em nós possa ser transmitido e visto pelo mundo, que a graça de Jesus Cristo nos acompanhe a cada momento, e que essa doce presença do Espírito Santo Consolador possa estar com a gente a cada momento de alegria, de tristeza, de desafio, de amargura, de decisão, em nome de Jesus, para a tua honra e para a sua glória. Amém, amém. Graças a Deus.